O primeiro som não foi um grito, foi o estalo seco de tecido sendo destruído, como se alguém rasgasse um pedaço de memória. Depois veio o grito. Um grito que cortou a manhã como uma lâmina. Ele já estava com a mão no cabelo dela antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo. Um puxão brutal, certeiro, feito com a confiança arrogante de quem acredita que nunca será confrontado. O mundo de Leanne Mercer virou de cabeça para baixo em um segundo. O asfalto frio bateu contra a nuca dela, arrancando um brilho branco de dor que apagou o resto da cena. A camisa de seda que ela escolhera naquela manhã, azul escuro, com minúsculas flores prateadas bordadas à mão, agora estava suja, rasgada, profanada. O agressor nem imaginava quem era aquela mulher. Não tinha noção de que acabara de tocar na única pessoa daquele condado, capaz de destruir a carreira inteira dele com uma única ligação. E você? Sim, você que está assistindo. De onde está vendo essa injustiça acontecer? Comenta aí. Se acredita que isso não deveria acontecer com ninguém, clique em gostei, porque o que vem agora vai te deixar em silêncio. O sábado tinha nascido quente e luminoso, com aquele tipo de brisa que parece garantir que nada no mundo poderia dar errado. Foi exatamente por isso que Leanne saiu para caminhar. Primeira manhã livre, depois da mudança para o bairro de Pineley Grove. Depois de 11 anos sufocantes no núcleo urbano de Houston, ela precisava respirar outro tipo de ar. O da grama recém-cortada, das ruas tranquilas, das árvores que pareciam balançar como quem diz bem-vinda. Ela tinha comprado a casa nova faz menos de um mês. Um sobrado discreto, janelas brancas, varanda larga. E pela primeira vez, ela estava tentando se sentir parte daquele lugar, não apenas uma intrusa temporária. A seda da camisa tocava a pele dela com leveza. Era um presente de uma amiga japonesa. Um daqueles presentes que não se usa para ser vista, mas para se lembrar de quem você é, elegante, calma, forte. Era assim que ela queria começar sua nova vida. Mas quando virou a esquina para a Juniper Road, tudo se partiu. O ronco agressivo de um motor acelerou do nada. Uma viatura branca com detalhes dourados surgiu como um projétil, subindo na calçada e parando tão perto que o para-choque quase encostou nas pernas dela. O policial saiu do carro com passos pesados, o uniforme esticado sobre o corpo rígido. O nome no peito, Oficial Brent Hawkins, 40 e poucos anos, mandíbula travada, olhos que não miravam, julgavam. Ele já tinha decidido quem ela era antes mesmo de falar com ela. Documento, ele ordenou sem explicação, com a mão pousada na arma como se fosse parte do corpo dele. Leanne inspirou fundo. Ela conhecia homens como ele. Homens que confundiam autoridade com soberba, lei com ego. Bom dia, oficial. Qual o motivo da abordagem? Ela perguntou com a calma treinada de quem sabe que não pode reagir. Ele riu. Riu como quem pisa num inseto. Está infringindo o regulamento municipal 23C. Uso impróprio da via para pedestres. Leanne franziu o senho. Estou andando na calçada. No limite da calçada. Ele abriu os braços em falsa indignação. Risco à ordem pública. Ele inventava a lei enquanto falava. Então vou repetir. Documento. Agora. Ela sentiu a pulsação acelerar, mas não a voz.
Oficial, isso não existe. Se cometi alguma infração real, informe qual foi. Caso contrário, vou continuar meu caminho. Ela se virou. Foi aí que ele perdeu o controle. 2 passos largos. A mão dele se fechou no braço dela com força suficiente para deixar marcas. Vocês vêm pra cá achando que mandam em tudo, ele rosnou, aproximando o rosto do dela. O hálito quente, pesado, carregado de desprezo. Sempre achando que são melhores que a gente. Ela tentou se soltar. Solte meu braço. Ou o quê? Vai ligar pra alguém? Ele sorriu torto, venenoso. Aqui quem manda sou eu. E então sua mão subiu para a gola da camisa dela. Ela mal teve tempo de recuar. O tecido se rompeu com um estalo violento. Você não pertence a este lugar, ele sussurrou, com uma fúria tão contida que parecia ensaiada. A outra mão dele subiu para o cabelo dela, e o puxão foi tão forte que apagou o ar. A dor explodiu como fogo. A rua girou, o céu se partiu em 2, e quando ela caiu de costas, o chão pareceu vibrar junto com o impacto. O chão parecia girar como se estivesse tentando expulsá-la dali. A visão se inclinava, desfocada, e as cores do bairro, gramados impecáveis, céu azul lavado, fachadas de casas perfeitamente alinhadas, se misturavam num borrão quase abstrato. Então veio o impacto. A parte de trás da cabeça de Liane encontrou o concreto com um som úmido, um estalo que vibrou dentro dela como um trovão abafado. A dor floresceu instantaneamente, negra e voraz, preenchendo todos os cantos da consciência que ainda restavam. Ela tentou puxar o ar, mas ele vinha pesado, salgado, cheio de ferrugem e vertigem. E antes que tudo escurecesse, ela viu o oficial Hawkins parado sobre seu corpo, iluminado pela luz suave da manhã, como uma figura de triunfo indevido. Ele sorria. Sorriam assim homens que confundiam violência com ordem, como se tivessem acabado de colocar alguém em seu devido lugar. Agora, com as algemas de plástico nas mãos, ele parecia quase feliz. Oficial Hawkins respirava como quem acabara de conquistar alguma medalha invisível. Não respirava de esforço, respirava de prazer. Prazer em dominar, em intimidar, em moldar o mundo à força de sua própria narrativa. Aos olhos dele, aquela mulher jogada no chão não tinha rosto, nome, profissão, nem valor. Era apenas um obstáculo corrigido, um erro removido. E Hawkins sempre foi recompensado por corrigir erros. Ele analisou rapidamente a cena. Seda rasgada. Sangue escorrendo discretamente pelo couro cabeludo dela. A pele dela contrastando com o cimento claro como uma fotografia destinada a ser ignorada. Nenhuma testemunha, nenhuma câmera, nenhum risco real. Pensava ele. O palco era todo dele. O rádio chiou quando ele pressionou o botão. Unidade 3 Delta. Estou em cruzamento de Juniper e Wilford com uma suspeita, disse ele, a voz lapidada, calma, profissional, mascarando por completo o predador que existia sob o uniforme. Mulher negra, faixa dos 30, comportamento suspeito, possível intoxicação. A resposta veio monótona, distante. Copiado 3 Delta, requer apoio? Negativo, situação controlada. Ele nem olhou para o corpo ferido no chão enquanto inventava sua versão dos fatos.
Versão esta que ele já tinha repetido tantas vezes, com pequenas variações, que falava quase de memória. A suspeita se aproximava de residências particulares de forma irregular, comportamento errático. Quando tentei contato, tornou-se hostil. Fez ameaças diretas, resistiu à abordagem. Liane ouvia tudo. Ela estava imóvel, não porque queria, mas porque o corpo não obedecia. A visão ia e voltava, como se a realidade fosse uma cortina oscilando ao vento. Mas sua mente, mesmo ferida, mesmo em choque, registrava cada palavra, cada mentira, cada detalhe que o afundaria mais tarde. Treinamento não some, treinamento desperta. Ela sabia que não podia reagir, não podia gritar, não podia mover o rosto, só podia ouvir, memorizar, sobreviver. Hawkins continuou o teatro. A suspeita tentou me agredir fisicamente. Precisei usar força mínima para conter. Ferimento leve auto-infligido durante resistência. Então, ele cutucou a perna dela com a ponta da bota, como quem verifica se um animal ainda respira. Tropeçou durante a prisão, acrescentou, satisfeito com a própria imaginação. Era uma história limpa, fria, calculada, e projetada para que o sistema acreditasse nele, porque o sistema sempre acreditara. Quando o rádio anunciou que a viatura de transporte estava a caminho, Hawkins desligou com um clique de satisfação. Ele se abaixou, aproximando o rosto do dela, os olhos brilhando com uma arrogância sólida de quem nunca temeu consequências. É assim que funciona aqui, murmurou. A minha palavra cria a verdade. A sua some no ar. O cheiro de café velho, suor e ego encheu o espaço entre eles. Você devia saber seu lugar. Ele deixou as algemas de metal no cinto e escolheu deliberadamente as tiras de plástico. Queria que doesse, queria que marcasse, queria que ela lembrasse. Quando apertou as braçadeiras ao redor dos pulsos, sua mão roçou em algo na cintura dela. Ele nem olhou, nem se deu ao trabalho de examinar. Achou que fosse parte da roupa. Ele não percebeu o pequeno dispositivo preso por dentro do cós, fino como uma moeda, com um microfone quase invisível e uma luz azul contínua, transmitindo, gravando, registrando cada insulto, cada ameaça, cada mentira oficial. A carreira dele estava literalmente a 1 milímetro da ruína, mas ele estava cego demais para notar. A cabeça de Liane latejava com pulsações profundas e nauseantes. Era como se um segundo coração tivesse nascido dentro dela, um coração feito de dor. Mas no meio da névoa, uma clareza surgia. O celular, caído alguns metros adiante, na grama. Tela intacta, chamado aberto. E Hawkins, achando-se invencível, virou de costas. Foi o erro dele. As mãos dela estavam amarradas à frente. Doía, queimava. Mas dava para tentar. Ela respirou fundo, lutando contra o enjoo, e começou a mover o corpo, milímetros de cada vez. A distância até o celular parecia um deserto inteiro. Cada movimento cobrava um preço. Cada centímetro arrancado da grama fazia a dor pulsar como se agulhas incandescentes fossem enfiadas em seu crânio. Mas Liane não parou. Ela não podia parar. O policial Hawkins, convencido de que já tinha ganhado, mantinha-se de costas para ela, ajeitando o rádio, imaginando os elogios que receberia mais tarde, mergulhado em sua própria fantasia de herói inventado. Isso foi o erro dele, o erro fatal.
Liane esticou os dedos até sentir o toque frio do vidro. Por um instante, tudo escureceu. A luz fugiu da visão, mas ela reuniu o que restava de força e puxou o aparelho para perto, protegendo-o sob o corpo como alguém que protege uma última chama no meio de um vendaval. Hawkins não percebeu nada, porque não via uma ameaça, via apenas uma presa dominada. Com as mãos amarradas à frente, os pulsos ardendo sob o plástico apertado, ela localizou o botão lateral com a ponta do polegar. Apertou 3 vezes, rápido, preciso. O celular continuou apagado. Nenhum som, nenhum movimento. De propósito, era um protocolo invisível, silencioso, criado para momentos em que o perigo vinha de onde deveria vir a segurança. Mas aquilo apenas enviava um alerta. Ela precisava ir além. Com a tela cega, ela navegou pelo que já conhecia de cor. Deslize, arraste, toque. O caminho inteiro era guiado por memória muscular. Para qualquer pessoa normal seria impossível. Para ela, treinada para executar comandos no escuro, era apenas difícil. Encontrou o ícone oculto. Uma linha que nunca deveria ser usada. Uma linha que ignorava torres, repetidores, bloqueios e conectava diretamente a um bunker seguro a estados de distância. Houve um clique seco. Não houve toque. Não houve saudação. A linha estava aberta, apenas esperando. Operador, código Arcturus, murmurou quase sem ar. O som saiu rouco, quebrado, mas suficiente. Arcturus, 2 sílabas que faziam ferver o coração do FBI inteiro. Significava agente em risco crítico, ameaça imediata, origem policial hostil. Significava que não havia negociação, nem protocolo lento. Significava guerra. A resposta veio instantânea, firme, profissional, como uma âncora jogada no meio do mar violento que ocupava a cabeça dela. Ping confirmado, unidade médica redirecionada, abordagem tática em curso, localização bloqueada. Você não está sozinha. Liane respirou fundo, o mais fundo que conseguiu. Sentiu o mundo girar, mas não soltou o telefone. Hostilidade policial. Agente ferida. Sussurrou. Confirma recebimento. Confirmado. Estamos ouvindo tudo, disse a voz. Permaneça passiva. A equipe OPI já está em deslocamento. O diretor foi alertado. Aquela frase, o diretor foi alertado, era mais que uma atualização. Era uma promessa. Promessa de que a tempestade já estava andando e que iria cair diretamente sobre Hawkins e qualquer um que tentasse protegê-lo. Enquanto isso, a quilômetros dali, dezenas de telas se acenderam em uma sala fortificada. Mapas, satélites, registros de comunicação, câmeras públicas, tudo foi reconfigurado. Um alerta sigiloso atingiu o escritório federal mais próximo e uma equipe de intervenção começou a se preparar. Mandados emergenciais, histórico disciplinar, dados de localização, rotas de fuga. Hawkins não sabia, mas naquele momento exato, era como se holofotes gigantes estivessem apontados para ele, escavando cada detalhe de sua carreira. E tudo isso por causa de um clique silencioso. A ligação caiu. O corpo de Liane cedeu e ela tombou de volta contra a grama ofegante. O barulho da van policial se aproximando parecia distante, borrado, como se viesse através de um túnel.
Hawkins a agarrou pelo braço com força desnecessária, como sempre fazia, e a arrastou em direção ao veículo de transporte. A visão dela oscilou. Ela quase caiu. Ele riu baixo, satisfeito. "Vamos, princesa. Tenho uma casinha esperando por você", zombou. O metal pesado da porta traseira se fechou com um estrondo, lançando Liane na escuridão da cela improvisada. O cheiro de óleo, poeira e metal queimado encheu seus pulmões. Ela fechou os olhos. A dor ainda queimava. Mas havia algo por baixo da dor, algo frio, algo preciso, algo semelhante a uma lâmina recém-afiada. A certeza absoluta de que Hawkins tinha acabado de cavar a própria cova. Do lado de fora, ele caminhava até sua viatura particular com um assobio desafinado, como alguém voltando do almoço satisfeito. Acreditava ter limpado a comunidade, acreditava ter feito o certo. Estacionou na mesma vaga onde estacionava há anos. Entrou pela porta principal como se fosse dono do prédio. Acreditando, com a convicção cega dos arrogantes, que nada jamais o alcançaria. Mas já era tarde. Ele só não sabia disso ainda. A primeira rachadura naquele sábado aparentemente perfeito surgiu assim que ele atravessou o corredor principal da delegacia. O sargento de plantão, um veterano calejado chamado Henderson, homem que sempre o saudava com um grunhido preguiçoso e um aceno automático, levantou os olhos por apenas meio segundo. Nesse instante, porém, algo inédito brilhou ali. Não respeito, não camaradagem, mas um reflexo rápido de desconforto, talvez até temor. Henderson desviou o olhar depressa demais, como quem teme ser visto encarando um cadáver prestes a feder. Miller tocou o coldre, irritado com a falta de costume, mas ignorou. Henderson vivia de mau humor mesmo. Continuou caminhando, já ensaiando o sorriso vitorioso que usaria para contar como derrubara mais um problema ambulante nas ruas. Mas assim que atravessou a porta do bullpen, percebeu imediatamente: havia algo terrivelmente errado. O ambiente, normalmente barulhento, cheio de piadas internas e ruídos de teclas, mergulhou em um silêncio que parecia arrastar pelas paredes. Conversas morreram a meio ar. Telas que minutos atrás exibiam relatórios ficaram subitamente fascinantes. Ninguém ousou olhá-lo diretamente por mais de um instante. Era como entrar em uma sala onde alguém acabara de anunciar sua sentença de morte. Ele viu seu parceiro Riley do outro lado da sala. Riley lhe lançou um olhar curto, tenso, e balançou a cabeça de lado, como quem diz sem palavras: "Não fala nada. Algo está vindo." O estômago de Miller se contraiu. "Miller?" chamou uma voz firme. Ele reconheceria aquele tom mesmo em meio a uma tempestade. O sargento Frank O'Connell estava em pé na porta do próprio escritório de vidro, braços cruzados, rosto rígido como uma parede de concreto. Nada do humor habitual, nada da cumplicidade. Era a voz de um homem que sabia que algo grande demais para ser contido já estava em movimento. Aqui, agora. A caminhada até ali pareceu interminável. A cada passo, o silêncio se fechava ao seu redor como um funil. Assim que a porta se fechou, O'Connell estudou Miller como se avaliava uma vítima antes de comunicar o diagnóstico definitivo. "Quero que você me explique o que aconteceu na abordagem na rua Copper Trail", disse ele sem rodeios. "A mulher que você colocou na van." Miller respirou fundo e recitou a história que tinha preparado, palavra por palavra, como um policial que já fizera esse teatro dezenas de vezes. Mas O'Connell não piscou, não reagiu, apenas observava. Quando Miller terminou,
O sargento inclinou-se lentamente para a frente. Essa é a versão que você vai manter? É a versão verdadeira, respondeu Miller, irritado. O'Connell sorriu sem humor. Então você está dizendo que ela tentou agredi-lo? Resistiu, caiu sozinha, bateu a cabeça e você usou força controlada. Certo? Exatamente isso. Um silêncio pesado caiu entre os dois. O'Connell esfregou o rosto, como quem tenta encontrar uma forma de suavizar uma notícia impossível. Não encontrou. Ela não foi fichada, Miller. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Não passou pelo registro. Não foi levada para a entrevista. Ela foi direto para a ala médica. E... respirou fundo. Não fomos nós que pedimos isso. Miller sentiu a nuca latejar. Do que você está falando? Perguntou, a voz falhando. O'Connell o encarou com uma gravidade que Miller nunca tinha visto naquele homem. Há 20 minutos, eu recebi uma ligação do chefe. Ele recebeu uma ligação da procuradoria. E eles receberam uma ligação do... Hesitou. Departamento de Justiça. Miller ficou estático. Isso não faz sentido, murmurou. Era só uma sem-teto. Ela não é sem-teto, cortou O'Connell seco. E você deveria ter descoberto quem ela era antes de colocar a mão nela. Ele apontou para a porta. 2 agentes estão vindo falar com você. Não são do condado. Não são da corregedoria. São federais. Do Escritório de Supervisão Profissional do FBI. A sigla caiu sobre Miller como um bloco de concreto. OPR. Os homens que não respondem a prefeitos, nem a xerifes, nem a sindicatos. Os homens que enterram carreiras e às vezes até distritos inteiros quando encontram sujeira policial. Sala de entrevista B, ordenou O'Connell. Fique lá, não toque em nada, não acesse nada. E Miller fitou-o com um olhar que misturava pena e resignação. Se você tiver meio cérebro funcionando, já devia estar ligando para seu representante sindical. Você vai precisar mais dele hoje do que em qualquer outro dia da sua vida. Quando Miller saiu do escritório, o mundo parecia menor, como se o prédio inteiro estivesse se fechando ao seu redor. Os colegas se afastaram dele como se estivesse carregando uma doença contagiosa. Ninguém o encarou. Ninguém o cumprimentou. Ninguém o reconheceu. Ele já não era um deles. Ele era um problema prestes a explodir. A sala de entrevistas B, sempre opressora para quem sentava do lado errado da mesa, parecia ainda menor. Uma caixa cinzenta sufocante, sem janelas, sem ar, sem saída. O representante do sindicato, Bill, chegou alguns minutos depois, suando, respirando pesado e repetindo conselhos inúteis como um papagaio programado. Fica no script, Dave. Não acrescenta nada. Se eles fizerem perguntas fora do relatório, diz que não lembra, não entrega nada, apenas isso. Mas Miller sabia. Não importava o que dissesse, não importava o que tentasse esconder. Algo muito maior já estava em marcha, e ele estava preso bem no centro da mira. Bill ainda tentava cochichar conselhos ao seu ouvido, mas a voz dele já parecia distante, abafada, como se estivesse vindo debaixo d'água. Miller tinha plena consciência. Não era uma pescaria. Quando o OPR aparecia, não vinham verificar pequenos erros. Vinham arrancar a tampa inteira da sujeira. E ele sabia que, naquele momento, o alvo era ele. A porta da sala se abriu com precisão quase coreografada. 2 agentes federais entraram. Nada neles lembrava investigadores comuns.
Tudo, das roupas perfeitamente alinhadas aos olhares medidos, transmitia um tipo de autoridade que não precisava ser explicada. O homem era alto, magro e parecia ter sido esculpido para intimidar sem esforço. A mulher tinha uma postura tão firme que qualquer desvio de olhar parecia impossível. Eles se sentaram sem cumprimentos, sem formalidades, apenas abrindo pastas com movimentos lentos e calculados, como cirurgiões se preparando para operar. O homem começou. Oficial Miller, vamos revisar sua intervenção desta manhã. Esta é uma investigação administrativa, mas deve estar ciente de que falsidade em depoimento federal configura crime. Alguma dúvida? Miller apenas balançou a cabeça, sentindo o ar desaparecer de seus pulmões. A agente ao lado dele, Dias, inclinou-se alguns milímetros para frente. Os olhos dela tinham uma frieza que não era cruel, era metódica, profissional, letal. Sua comunicação inicial por rádio indicava comportamento suspeito, disse ela em tom baixo, quase gentil, mas firme como aço. Por favor, descreva exatamente o que o levou a essa avaliação. Miller engoliu seco e começou a recitar o roteiro que havia ensaiado 15 vezes com o representante sindical. A área teve ocorrências recentes. Ela circulava sem rumo, olhando carros, casas. Erickson levantou a cabeça. Algum gesto objetivo? Tentou abrir algo? Mexeu em alguma porta? Tocou no carro de alguém? Não exatamente, mas meu treinamento... Não estamos avaliando sua intuição hoje, oficial. Apenas fatos. A sala ficou menor. Ela parecia inquieta, disse Miller, tentando ajustar o caminho. Quando me aproximei, ficou agressiva. Dias abriu o relatório com delicadeza. Agressiva como? Começou a xingar, a me ameaçar. Palavras exatas? Perguntou ela. Ele hesitou por uma fração de segundo, o tempo suficiente para perceber que aquele vacilo havia sido registrado. Ela disse, sai de perto de mim, seu porco, e depois você vai se arrepender. O silêncio que seguiu foi devastador. Erickson e Dias trocaram um único olhar, quase imperceptível, mas carregado de algo que Miller reconheceu de imediato. Eles sabiam. E não só sabiam, estavam apenas começando. As perguntas começaram a cortar sua história como lâminas afiadas. Qual mão ela usou para supostamente te atacar? Posição do corpo? Distância aproximada? Tempo exato entre sua primeira ordem verbal e a aplicação de força? Cada resposta que Miller dava abria mais um buraco. Ele tentava remendar, justificar, improvisar, mas cada detalhe acrescentado entrava em choque com o anterior. Os agentes eram precisos demais, frios demais, preparados demais. Aquilo não era uma entrevista. Era uma desmontagem sistemática, e ele estava sendo destruído pela própria narrativa. Então veio a pergunta que fez o chão sumir sob seus pés. Quais foram suas primeiras palavras para ela? Perguntou Erickson, antes que ela supostamente se tornasse hostil. Pedi a identificação, respondeu Miller, decidido a manter a mentira. Educação e procedimento padrão. Erickson repousou a caneta. Você não disse que ela não pertencia ali, correto? O coração de Miller parou por um instante. Ele não conseguia respirar. Aquela frase, aquelas palavras específicas, ninguém mais estava perto o bastante para ouvir. A mão dele começou a tremer. Isso é absurdo. O relato dela deve estar distorcendo. Dias interrompeu calmamente.
não com palavras, mas com um objeto. Ela puxou de dentro da pasta um pequeno gravador digital, discreto, preto, do tamanho de uma caixa de fósforos. Colocou-o sobre a mesa com um clique suave, que ecoou pela sala inteira. Um clique que parecia uma sentença. Talvez isto ajude, disse ela quase sussurrando. O objeto era simples, barato, fácil de ignorar. Mas ali, naquela sala fria e sem janelas, pesava como um monólito, como um túmulo. Ele sentia fisicamente o ar sendo drenado daquele espaço. Aquele minúsculo aparelho continha mais do que sua voz. Continha sua carreira, sua reputação, sua liberdade e, por fim, talvez até sua vida fora das grades. Dias apertou um único botão. E com o estalo do play, tudo o que David Miller construiu começou a ruir. A sala de auditoria interna parecia menor do que realmente era. As paredes pálidas, iluminadas por uma lâmpada fluorescente cansada, criavam uma sensação de claustrofobia que não vinha do espaço, vinha da verdade prestes a explodir. No centro, o sargento Lionel Carver encarava o tampo metálico da mesa como se pudesse cavar um túnel e desaparecer ali mesmo. Ao seu lado, seu representante sindical, Howard Greeley, movia a perna sem parar, como alguém que pressente um terremoto segundos antes de acontecer. Ele tentou manter a postura habitual de negociador experiente, mas a palidez denunciava. Daquela vez, não havia barganha possível. Diante deles, os agentes federais Clara Ransom e Elijah Ward tinham a serenidade de quem já sabia o final daquela história. Clara apertou um botão remoto. Um bip suave ecoou. E então, o ar da sala mudou. Primeiro vieram sons suaves, pássaros mornos, vento cruzando folhas, passos tranquilos na calçada. Parecia uma manhã qualquer em um bairro residencial, mas Carver empalideceu instantaneamente, porque reconheceu aquela cena antes mesmo de ouvir a primeira palavra. A gravação ganhou corpo. "Bom dia, senhor. Há algum problema?" disse a voz feminina, calma como água parada. E então veio a voz de Carver, mas não a versão polida que ele usava em relatórios. Era o Carver Crew, destilado sem máscara. "Mostra seu documento agora. Você não deveria estar aqui." A entonação arrogante ecoou pela sala, preenchendo cada canto como veneno. Howard levou a mão à testa. Sabia que não havia argumento jurídico que apagasse aquilo. O áudio avançou. A mulher insistiu, educada, firme. Perguntou qual era a suposta infração. Carver inventou um código que não existia, citou uma violação imaginária, distorceu a lei com a facilidade de quem já tinha feito aquilo dezenas de vezes. Mas a gravação, clara, impecável, irrefutável, expunha tudo. A tensão subiu até o momento exato em que a respiração dele mudou. Na gravação, dava para ouvir o instante em que sua paciência se transformou em agressão. A voz dele veio mais áspera, carregada de rancor. "Vocês acham que mandam em tudo, sempre bancando os espertos." A palavra racista que ele disse logo em seguida pairou no ar como fumaça tóxica. Mesmo fora da gravação, apenas relembrada, ela parecia contaminar a sala. Howard deixou a caneta cair, nem tentou pegar. O áudio continuou, indiferente ao colapso moral do homem diante dele. O barulho veio primeiro, tecido se rasgando, um corpo sendo lançado para trás, um grito abafado de dor.
Depois, o impacto seco. Um som que lembrava fruta madura caindo no chão, mas que todos sabiam ser a cabeça da mulher batendo contra o concreto. Carver apertou as mãos, os dedos tremendo. Ele nunca tinha ouvido esse som de fora. Não conseguia evitar o enjoo. Clara pausou o áudio por um segundo, apenas o suficiente para que o silêncio esmagasse o ar. Sargento Carver, disse ela firme. Você relatou que a vítima o atacou, que gritou insultos, que tentou fugir. Nada disso consta aqui. 0. E mais, sua ligação para a central, cada palavra é contradita por esta gravação. Ela retomou o áudio. A gravação revelou Carver cutucando a mulher com a bota, debochando do estado dela e depois construindo uma narrativa falsa ao telefone com frieza de burocrata. Quando tudo terminou, Clara desligou o dispositivo, cruzou as mãos e falou. O dispositivo de gravação estava vinculado a um servidor federal em Ridgefall, monitorado em tempo real. Cadeia de custódia íntegra. Arquivo criptografado. Testemunhas federais, ou seja, ela inclinou a cabeça. Seu relatório é crime federal. E sua agressão, registrada em áudio, é agravada. Carver tentou se apoiar em alguma mentira improvável, qualquer rota de fuga. Isso foi manipulado. Deve ter sido editado. Não é possível que... Elijah cortou. Isso não é uma montagem, e você sabe disso. A frase caiu como pedra. A mente de Carver rodopiou. De repente, tudo ficou claro demais. Aquela mulher, a mulher que ele agrediu, humilhou, chamou de lixo, não era uma civil comum. Ele percebeu isso tarde demais, muito tarde. A porta atrás dele se abriu sem aviso. Carver virou o rosto, esperando ver uma equipe tática, mas o que entrou fez seu sangue gelar ainda mais. Era alguém que ele nunca imaginou enfrentar, e cuja presença explicava tudo. E era nesse exato instante que sua carreira, sua reputação e sua própria liberdade deixavam de existir. A porta da sala se abriu devagar, como se o próprio ar hesitasse em deixá-la entrar. E quando a figura atravessou o batente, o chão pareceu perder estabilidade. Não era uma equipe tática, não era um superior hierárquico, era ela. A mulher que horas antes caminhava pela calçada tranquila, vestindo uma blusa suave que agora tinha sido substituída por um traje formal escuro. Nada nela parecia frágil, apesar do curativo branco atrás da cabeça e da mancha violácea que se espalhava pela bochecha como uma assinatura da violência sofrida. Seu braço ainda tinha marcas profundas, mas seu olhar tinha o tipo de firmeza que não vem do medo, e sim do domínio absoluto da situação. Ela se posicionou na sala como alguém que não estava chegando, estava tomando posse. Obrigada, Ward. Ransom, a partir daqui, comigo. Disse ela com uma voz que não precisava ser alta para dominar tudo. Os dois agentes federais se levantaram imediatamente. O respeito no gesto era tão evidente que até o representante sindical, Henderson, engoliu em seco. Não havia protocolos ali. Havia deferência. Eles acenaram discretos antes de deixarem a sala e fecharem a porta com um clique suave, como um selo inevitável. E então restaram apenas 3 pessoas. Ela, o policial que agora tremia sob a própria sombra, e o representante que sabia que nada, absolutamente nada, podia ser feito para impedir o desmoronamento iminente.
O nome dela emergiu na mente dele como um golpe. Agente especial Serena Valley. O título se instalou como um peso esmagador. Federal, altamente treinada. A mulher que ele acreditou ser apenas mais uma civil vulnerável era, na verdade, a pior pessoa que alguém como ele poderia tocar. Serena puxou uma cadeira e a colocou bem em frente a ele, sentando-se tão perto que ele não conseguia desviar o olhar. Mas não era a proximidade física, era a sensação de ser dissecado, analisado, mensurado. A mulher pacífica da calçada havia desaparecido. O que estava diante dele era a investigadora federal que passara anos rastreando mafiosos, corporações corruptas e oficiais que acreditavam estar acima da lei. E agora, o alvo era ele. Oficial Darren Cole, começou ela com precisão cirúrgica. Vamos evitar rodeios. Sou a responsável por uma investigação federal envolvendo abuso de autoridade, falsificação de relatórios e extorsão institucionalizada nesta corporação. E você... Ela inclinou a cabeça, como quem observa um exame clínico. Acabou de se tornar a peça central. Henderson tentou interferir. Minha cliente não responderá a mais nada sem... Serena nem perdeu tempo. Bastou um olhar. Um olhar que fez o homem recuar como se tivesse levado um tapa. Sr. Henderson, seu momento de intervir terminou. Cole não precisa falar. O que ele precisa é ouvir, disse ela voltando o foco para o policial. A agressão desta manhã foi só a última gota. Foi a consequência previsível de anos de comportamento abusivo que seu departamento convenientemente ignorou. Ela puxou para a mesa uma pasta larga, pesada. Quando soltou, a mesa metálica vibrou. Dentro dela, não havia blocos de notas. Havia arquivos, muitos, cada um marcado por nomes que ele tentou esquecer. Ela abriu o primeiro. Vamos começar por um caso antigo. Annabelle Ruiz, 2012. 70 anos. Você a reteve em uma blitz irregular por causa de um farol que, curiosamente, funcionava perfeitamente quando a família dela testou. Ela fez uma denúncia. Infundada, disseram. Serena deixou o arquivo cair sobre a mesa. O som pareceu o de um martelo de juiz. Ela pegou outro. Marcus Ellington, universitário, 2016. Detido por porte de entorpecentes que desapareceram do laboratório quando foram analisados. A denúncia dele? Inconclusiva. Mais um arquivo lançado. Outro. Dr. Harold Kemp, 2019. Cardiologista. Você o arrastou da porta da própria casa porque disse que se parecia com um suspeito. Ele ficou preso a noite inteira. Caso arquivado. Arquivo após arquivo. Nome após nome. História após história. Cada pasta sobre a mesa era como um tijolo empilhado em sua cova. Serena não elevava a voz. Não precisava. A clareza da evidência fazia o trabalho por ela. O padrão é cristalino, Darren, disse ela por fim, cruzando os dedos sobre a mesa. Você direciona suas ações às mesmas pessoas, repete o mesmo método, abusa da mesma autoridade. Não é acidente, não é incompetência, é conduta sistemática. Ela se aproximou 1 centímetro. E hoje finalmente você tocou a pessoa errada. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia ter peso físico. Ele percebeu, tarde demais, que sua carreira, sua liberdade e sua reputação estavam diante da única pessoa que jamais deveria ter provocado. E ela não tinha vindo negociar, tinha vindo encerrar. A convicção que sustentou durante tantos anos, a crença de que pessoas humildes, idosos assustados, jovens negros intimidados ou profissionais respeitados jamais teriam voz, começou a ruir diante dos próprios olhos.
Por trás de cada rosto que ele um dia humilhou, havia uma história que ele decidiu não enxergar, e agora cada uma delas estava voltando para cobrar o que ele imaginou que ninguém nunca teria coragem de exigir. Maia inclinou-se lentamente, aproximando o rosto do dele com uma serenidade tão cortante que sua calma parecia mais ameaçadora que qualquer grito. "Você cometeu muitos erros, Dave", disse ela com a voz baixa, firme, quase íntima. "Mas hoje você tropeçou no único desastre que jamais poderia prever. Hoje você me escolheu, e eu não sou alguém que o sistema ignora. Eu sou o sistema." Ela se levantou com um movimento calculado, cada gesto carregado de autoridade. "A partir deste momento, o que você fez deixa de ser apenas violência. Torna-se prova. Prova limpa, sólida e irrefutável daquilo que você é e daquilo que nós vamos desmontar de cima a baixo." Ao abrir a porta, o som ecoou como o início de uma sentença. Os agentes Erickson e Dias esperavam imóveis, como pilares de aço. "Agente Erickson", disse Maia, agora com a voz projetada para preencher a sala inteira. "Formalize a custódia. O oficial Miller será detido por agressão a um agente federal, violação de direitos garantidos por lei e falsificação de registro oficial. As demais acusações seguem em preparação." A simples menção das acusações fez o estômago de Miller despencar. Era uma queda irreversível, o início de uma descida que ele não tinha como impedir. No tribunal estadual, ele era protegido, tratado como colega. No federal, ele era apenas mais um número prestes a ser triturado. Mas Maia ainda não tinha terminado. Ela caminhou de volta até a mesa e tocou nos documentos espalhados ali. Extratos, relatórios, padrões meticulosamente traçados. "Não pense nem por um segundo que isso aqui é sobre insultos ou agressões físicas", disse ela, com o olhar frio como lâmina recém-afiada. "Isso é só a casca. O que realmente apodreceu foi outra coisa. Ganância." O olhar dele se ergueu, confuso, quase infantil. "Ganância", repetiu ele, sem entender como aquele novo golpe surgira do nada. Maia cruzou os braços. Dois divórcios, hipoteca impagável, 2 prestações de carro, mensalidade da faculdade do seu filho. Você está atolado até o pescoço. E quando homens como você ficam sem dinheiro, fazem 2 coisas: reclamam da vida e roubam. Ele abriu a boca para negar, mas Maia já avançava com a precisão de uma cirurgiã. Sabe o que acontece quando o FBI analisa cada depósito em dinheiro, cada empréstimo negado, cada multa que você emitiu no fim do mês? Ela ergueu uma pasta mais grossa do que todas as outras. Acontece isso. Um mapa perfeito da sua extorsão disfarçada de patrulhamento. Ela jogou as cópias dos recibos sobre a mesa. Os papéis deslizaram como lâminas. Imigrantes assustados que mal entendiam inglês, empresários pequenos que trabalhavam com caixa, jovens que tinham medo de terem seus carros guinchados. Você escolhia quem não tinha para onde correr. Um predador seletivo. Ele estava pálido, respirando curto,
Maya aproximou o rosto do dele novamente. Você não era só um racista violento, Dave. Você era um cobrador clandestino com distintivo. Um bandido de farda. O representante sindical, encolhido na cadeira, já nem tentava defender o indefensável. E sabe o que é ainda mais fascinante? Maya continuou. Tudo isso se encaixa perfeitamente no enquadramento para a Lei Rico. Você ouviu falar, não ouviu? A lei para desmontar organizações criminosas? Pois é. Ela também funciona maravilhosamente para policiais que usam o distintivo para extorquir inocentes. Ela apontou para a pilha de evidências. Temos gravações da sua agressão. Temos dezenas de depoimentos juramentados. Temos seus registros bancários. Temos o histórico cronológico das suas paradas falsas. Temos tudo, Dave. Você construiu sua própria prisão, tijolo por tijolo. Miller sentiu o peso da realidade esmagando o peito. Sua vida inteira estava prestes a implodir. Maya se afastou da mesa, ereta, poderosa, inabalável. Acabou. Você vai passar muitos anos lembrando da mulher que você tentou humilhar naquela calçada. A mulher que abriu as portas para desmoronar tudo o que você acreditava ser intocável. Ela fez um sinal para Dias. Podem levá-lo. Quando Miller saiu algemado, ainda tentando entender como tudo aquilo se tornara tão grande, Maya voltou-se para os arquivos. Um por um, os nomes pulsavam diante dela como feridas que finalmente seriam tratadas. Miller era apenas a primeira rachadura na parede. O que vinha agora era a demolição completa. E Maya Thorne estava pronta para derrubar cada tijolo. A tomada da delegacia não teve sirenes, nem portas arrombadas, nem vozes berrando ordens. Foi como abrir uma sala e deixar a luz entrar. Os passos firmes da equipe federal ecoaram pelos corredores estreitos, e a presença deles bastou para que cada policial entendesse que, a partir dali, o terreno tinha mudado de dono. Os especialistas em TI de quântico se espalharam como cirurgiões, entrando numa sala de operação. Não buscavam armas, drogas ou evidências físicas. A verdadeira munição estava em linhas de código, planilhas ocultas, relatórios perdidos e arquivos que alguém jurava ter apagado para sempre. Maya Thorne avançou direto ao escritório do sargento Frank O'Connell, o homem que passou anos dizendo: "Não vi nada. Não ouvi nada, não sabia de nada." Agora, sentado atrás da própria mesa, parecia menor que a cadeira. Suava como alguém que já entendeu que não existe fuga quando a verdade chega na porta. "Sargento O'Connell", disse ela, entrando sem pedir permissão. "Vamos conversar sobre o seu zelo profissional." Ele tentou manter a postura, tentou parecer seguro, tentou parecer chefe. "Eu respaldo meus policiais", murmurou. Miller era duro, mas eficiente. "Eficiente", repetiu Maya, apoiando um fichário pesado sobre a mesa dele. "Vamos falar sobre a sua definição de eficiência." Ela abriu o arquivo, revelando a denúncia da jovem Sarah Keene. Um caso de violência doméstica que Miller simplesmente esfriara, porque o agressor era um velho conhecido de sua época de escola. O relatório oficial classificava a denúncia como infundada. O'Connell assinara a revisão interna sem levantar sequer uma dúvida. 2 semanas depois, continuou Maya, Sarah Keene estava no hospital, mandíbula quebrada, 3 costelas fraturadas. Quem prendeu o agressor não foi Miller. Agora, sargento, explique sua assinatura aqui. As mãos dele tremiam.
São muitos casos. Às vezes, detalhes passam. Detalhes como 47 queixas ignoradas, interrompeu Maya. Ou detalhes como a sua amizade com a família Miller. Ou o fato de que você e o pai dele trabalharam lado a lado por anos. O'Connell tentou falar, mas nada saiu. Enquanto isso, na sala de arquivos, o agente Dias e os analistas de TI cavavam digitalmente as ruínas da delegacia. Arquivos deletados ressurgiam como fantasmas. E-mails que jamais deveriam ver a luz do dia apareciam inteiros. Conversas sobre resolver o problema Miller de forma discreta, relatórios alterados à mão antes de serem enviados, ordens veladas para encobrir incidentes para evitar desgaste com a imprensa. Então vieram os números. Havia um fundo paralelo, abastecido por apreensões, dinheiro tirado de criminosos e cidadãos comuns, que deveria financiar programas comunitários. Em vez disso, pagamentos para empresas de fachada, consultorias inexistentes, contratos fantasmas. Bastou uma tarde para os federais rastrearem a teia até parentes de políticos locais e membros do sindicato policial. O sistema era perfeito. Miller agia na rua. O'Connell assinava a papelada. A chefia aprovava. O dinheiro corria. Todos ganhavam, exceto as vítimas. O ataque contra Maya Thorne foi apenas o fósforo. O edifício inteiro estava encharcado de gasolina há anos. Ao fim do dia, o sargento O'Connell deixava seu escritório suspenso, incapaz de sequer olhar nos olhos de alguém no corredor. O juiz federal assinara uma ordem que colocava todo o departamento de polícia de Willow Creek sob supervisão direta de Washington. Uma intervenção rara, reservada para casos de falência moral absoluta. E tudo começou por causa de um policial que acreditava que jamais seria questionado. A humilhação de David Miller estava prestes a acontecer. Horas antes ele gritava, ameaçava, parecia intocável. Agora sentado na sala cinza, onde federais esmigalhavam sua carreira peça por peça, esperava seu destino com o rosto pálido, as mãos trêmulas e a respiração descompassada. O representante sindical já havia desistido de defendê-lo. Nem tentativa de acordo havia. O caso era impossível de salvar. Quando a porta abriu, 2 agentes federais entraram. "Levante-se!" ordenou Erickson. Miller obedeceu como um homem que sabia finalmente que o peso do distintivo que ele tanto usou como arma agora estava contra ele. A caminhada da vergonha começaria ali, e Maya Thorne estava apenas iniciando a limpeza. O representante sindical saiu do jeito que sempre saía quando sabia que a situação era irreversível. Rápido, evasivo, jogando uma frase vazia. "Vou tentar ver algo." Que nem ele acreditava. E não ficou dúvida, Miller estava sozinho. Afundando em um navio que ele mesmo torpedeou ao longo dos anos. A porta abriu. Na moldura surgiu Maya Thorne. Atrás dela, Erickson segurava um par de algemas de aço brilhantes, o tipo usado apenas em prisões federais. Nada daquelas abraçadeiras baratas que Miller colocara nos outros para humilhar, agora ele sentiria o peso verdadeiro do metal oficial. "Vamos, Miller", disse Maya, sem rancor, sem raiva, sem satisfação. Apenas rotina, apenas lei. Ele se levantou. Cada passo parecia exigir mais do que seu corpo podia entregar.
Eles o guiaram de volta ao salão principal da delegacia, mas não era o mesmo lugar onde ele desfilara a arrogância pela manhã. Onde antes havia barulho, risadas e conversas, agora havia apenas silêncio. Um silêncio tão espesso que parecia preencher os pulmões. Todos estavam de pé. Todos observavam. Não era solidariedade. Era medo. Medo de que fossem os próximos. O ex-sargento O'Connell, já destituído naquele mesmo dia, permanecia ao lado de seu antigo escritório, pálido como giz. O parceiro de patrulha de Miller, Tom Riley, não conseguia sequer levantá-lo o olhar. Ninguém estendeu a mão. Ninguém ofereceu um único gesto de apoio. Era como se Miller já fosse um fantasma caminhando entre os vivos. "Vire!" ordenou Erickson. Ele girou o corpo duro como uma porta velha. Sentiu todas aquelas dezenas de olhares queimando suas costas enquanto Erickson prendia as algemas atrás dele. O clique metálico ecoou na sala inteira, um som pequeno, mas que soou como o fim da sua vida. Então veio o golpe final. Maia se aproximou. Com cuidado cirúrgico, retirou o distintivo da farda dele, o distintivo que ele polira diariamente por 15 anos, o mesmo que ele usava como escudo para abusar, intimidar, punir. Agora arrancado, não com violência, mas com precisão, parecia um pedaço da sua própria identidade sendo removido. O distintivo sumiu dentro de um saco de evidências. A arma de serviço recebeu o mesmo destino. Em segundos, ele deixou de ser oficial Miller. Era apenas David, mais um custodiado federal. A caminhada até a porta da frente foi lenta, quase teatral, como se o corredor inteiro estivesse preparado para sua descida final. Cada degrau parecia zombar dele. Cada colega que desviava o olhar era um veredito silencioso. Quando a porta principal se abriu, o ataque começou. Flashes explodiram como tiros. Repórteres avançaram. Microfones surgiram de todos os lados. Perguntas cruzaram o ar como lâminas. O senhor confessa os crimes federais? É verdade que agrediu um agente do governo? Existem mais vítimas? Quantas? Ele não conseguiu responder. As palavras morriam antes de chegar à boca. E então viu os rostos. Rostos que nunca esqueceu, porque tentou esquecer. Uma mulher que lembrava a senhora Morales, com os olhos ardendo de indignação. Um adolescente parecido com Jamal Peters, segurando o celular, gravando tudo. Outros rostos que ele abordou, humilhou, interrogou sem motivo. Pessoas que antes tremiam diante dele e que agora sorriam com a vingança que jamais ousaram sonhar. Empurraram-no para dentro de um sedã preto. A porta se fechou com o som seco de uma sentença. Antes de o carro partir, ele viu Maya Thorne novamente. Não olhava para ele, olhava para o país inteiro. Esta prisão faz parte de uma investigação federal sobre corrupção e violações sistemáticas de direitos civis, declarou ela. Nenhum agente acima da lei será poupado. Hoje não encerramos nada. Hoje iniciamos a limpeza. Era o fim. Não da investigação, mas do mito de invencibilidade que Miller acreditou carregar. Quando o carro deixou o pátio, Miller viu pela janela a cidade que ele tratava como território pessoal. E pela primeira vez entendeu o tamanho da ruína que criara. Ele não tinha perdido para Maya Thorne. Tinha perdido para todo o sistema de justiça. Tinha perdido para cada pessoa que um dia tentou esmagar. O julgamento foi rápido.
A sala federal, enorme, revestida de madeira escura, parecia uma catedral erguida para esmagar quem mentia dentro dela. Não houve revelações dramáticas. Não houve testemunha surpresa. Houve apenas a promotora, Ellen Shaw, desmontando sua carreira, peça por peça, documento por documento, vídeo por vídeo. A defesa, paga pelo sindicato a preço de ouro, tentou argumentar que Miller era apenas um policial dedicado que, em um momento de estresse, cometera um erro trágico. Mas o que veio depois não deixou espaço para narrativa nenhuma. A defesa tentou argumentar que tudo não passava de um episódio de estresse extremo, uma reação impulsiva em um dia difícil. Mas, no tribunal, essa desculpa evaporou como fumaça diante de um incêndio. Era impossível barrar o avanço da acusação. Era como tentar conter um furacão com as mãos. A promotoria tinha uma peça central, e quando ela entrou, o tribunal inteiro prendeu a respiração. O áudio. Aquele mesmo áudio gravado na pequena sala de interrogatório, mas agora ampliado pelas paredes solenes de uma corte federal. O silêncio era absoluto. Tão absoluto que parecia quase físico. A gravação começou. Não havia como se defender daquele som. Os jurados ouviram os insultos vomitados com ódio, ouviram a respiração pesada, os passos violentos, a voz trêmula da vítima tentando manter a calma, ouviram o tecido sendo rasgado, ouviram aquele impacto. O barulho seco de um corpo batendo no chão duro e o gemido contido que veio logo em seguida. Cada segundo era um golpe. Cada palavra era um prego no caixão jurídico de David Miller. Quando o áudio terminou, ninguém precisava dizer nada. Todo mundo sabia o que tinha acontecido ali. Mas a promotoria ainda não tinha terminado. As telas se acenderam, as imagens da câmera de uma campainha do outro lado da rua preencheram o tribunal. Mesmo com granulação, a sequência era clara. Maya andando tranquila, Miller surgindo como um predador territorial, a abordagem agressiva, a violência sem motivo, as mãos dele arrancando tecido, puxando o cabelo, arrastando uma mulher desarmada em plena luz do dia. A versão que ele entregou no depoimento policial, destruída, apagada e agora oficialmente catalogada como perjúrio. Depois vieram as testemunhas, uma avalanche de histórias que desmoronou a narrativa de policial dedicado. Um jardineiro imigrante, soluçando, contou que Miller o extorquia toda semana, ameaçando deportá-lo. Um estudante explicou, ainda abalado, como Miller cobrou dinheiro para apagar uma acusação falsa de Dewey. Uma mãe solteira admitiu com vergonha que escolheu pagar uma multa inventada por Miller em vez de comprar comida naquela semana. Os documentos financeiros do FBI confirmaram tudo, cada centavo sujo, cada padrão de abuso, cada vítima que ele transformou em cifra. Mas nada superou o momento em que Maya subiu ao estrado. Ela entrou no tribunal com uma postura que não pedia piedade, impunha respeito. As cicatrizes ainda estavam ali, testemunhas silenciosas da violência. Mesmo assim, sua voz não tremeu. Ela narrou os acontecimentos com precisão, sem sensacionalismo, sem raiva, sem lágrimas. Ela não precisava de nada disso. A verdade já era forte o suficiente.
O advogado de defesa tentou atacá-la, insinuando que ela armara uma emboscada, tentando pintá-la como alguém que odiava policiais. Mas Maya simplesmente respirou fundo e respondeu olhando para o júri. Fui treinada para impedir conflitos, não para iniciar brigas. Estava desarmada, caminhando no meu próprio bairro. Nenhum cidadão, agente federal ou não, deveria esperar ser atacado dessa forma por quem deveria protegê-lo. Foi um golpe fatal. A narrativa da defesa se desfez ali, diante de uma frase simples e verdadeira. O desespero final deles foi colocar o próprio Miller no banco. Péssima escolha. Sob o interrogatório da promotora Shaw, ele explodiu. Perdeu o controle. Revelou exatamente o mesmo homem que aparecia no áudio. Arrogante, intimidador, incapaz de assumir responsabilidade. Disse que era vítima de perseguição, que as vítimas mentiam, que o governo não tinha o direito de investigar suas finanças. O júri não comprou. Quando foram deliberar, passaram menos de 2 horas. O presidente do júri, um professor de ciências sociais de meia-idade, se levantou. Ele não olhou para o juiz, olhou para Miller, para o homem que durante anos humilhou, abusou e aterrorizou. Pela acusação de agressão a uma agente federal, culpado. Pela acusação de violação de direitos civis, culpado. Pela acusação de perjúrio, culpado. Pelas acusações de extorsão, culpado. Um por um, cada veredito caía como martelo sobre pedra. Quando terminou, Miller desabou na cadeira, derrotado, arruinado, esvaziado. A sentença foi marcada para o mês seguinte. Nos dias que seguiram, Maya cruzou com as vítimas no corredor do tribunal. Entre elas, a senhora Álvares, uma das primeiras a denunciá-lo anos antes. Ela segurou a mão de Maya com força, lágrimas tremendo nos olhos. Obrigada por nos devolver nossa voz. E naquele instante, Maya soube. Não era apenas sobre ela, era sobre todos eles. Sobre cada vida esmagada por um distintivo usado como arma. 6 meses depois, a juíza federal Anne Crowley finalmente leu a sentença. Miller estava irreconhecível, sem o uniforme, sem autoridade, sem a arrogância que antes escorria dos seus gestos. Apenas um homem quebrado, vestindo um macacão laranja que parecia brilhar como um lembrete do que ele se tornou. O senhor destruiu a confiança pública, disse a juíza, firme e implacável. Usou o poder que lhe foi dado para ferir os mais vulneráveis. Por isso, receberá a penalidade máxima permitida por lei. O veredito final: 8 anos de prisão federal. $50 mil em indenizações. Banido para sempre de qualquer função de segurança pública. Ele não tinha o dinheiro, não tinha apoio, não tinha futuro. Saiu do tribunal chorando, escoltado, reduzido ao próprio nome, sem farda, sem arma, sem escudo. Mas a história não acabou ali. Maya não parou depois da condenação. Liderando uma nova força-tarefa federal, ela revirou todo o departamento de polícia de Brookhaven, chefes aposentados à força, sargentos processados, sistemas reformulados, gravações de bodycam enviadas automaticamente para servidores invioláveis, auditorias profundas que revelaram décadas de abusos escondidos. E o mais importante, 47 denúncias antigas foram reabertas. Condenações injustas anuladas. Pessoas saindo da prisão depois de anos. Registros apagados. Vidas inteiras ganhando uma segunda chance. Os pagamentos das indenizações vieram direto do fundo de pensão dos policiais. Um golpe simbólico tão poderoso quanto qualquer sentença judicial. Brookhaven mudou, não por mágica,
mas porque alguém se recusou a ignorar o que era evidente, porque alguém se levantou, porque alguém disse basta. E pela primeira vez em muitos anos, aquela cidade começou a parecer um lar para quem antes era tratado como inimigo. A confiança, que antes havia sido estilhaçada por anos de abuso, começava, enfim, a ser reconstruída. Não com pressa, mas com precisão. Tábua por tábua, voz por voz, verdade por verdade. Foi numa noite de outono particularmente fria que Maya Rowan voltou a caminhar por Hawthorne Drive. As árvores que margeavam a rua estavam tingidas por tons vivos de cobre, vinho e dourado. Um espetáculo que parecia pintar o bairro inteiro com uma sensação de renascimento. A brisa carregava o perfume suave de lareiras acesas, misturado ao toque distante de folhas sendo arrastadas pelo vento. Ela parou num ponto específico da calçada, aquele exato pedaço de concreto onde sua vida tinha sido, por um instante, tomada dela. Onde a violência a havia encontrado, onde a injustiça tentara calá-la. Hoje era só calçada, nada mais. Maya passou a mão pela nuca. Já não havia dor. Apenas a memória silenciosa de algo que marcou, mas não quebrou. Uma lembrança que moldou, mas não consumiu. Ali, naquele mesmo lugar onde quase foi destruída, ela entendeu a profundidade da própria transformação. Deixou de ser apenas uma investigadora para se tornar a voz que puxava para fora a sujeira que muitos fingiam não ver. Pensou em Rylan Ward, o homem que um dia usou um distintivo como escudo para seus crimes e agora passava os dias em uma cela fria, privado de tudo que um dia lhe deu poder. Pensou nas famílias que sofreram nas mãos dele. Nas noites de medo, nos anos roubados. Agora, enfim, havia início de cura, de reparação, de dignidade devolvida. O céu começava a ganhar tons de laranja queimado e violeta profundo. As janelas das casas vizinhas refletiam o brilho do entardecer e por um momento Maya enxergou ali algo que nunca tinha realmente sentido desde o ataque. Pertencimento. Aquele era o bairro dela. Aquela era a rua dela. E ela havia lutado, com cada fibra do corpo, para que todos ali pudessem caminhar sem sentir que poderiam morrer por simplesmente existir. Seu trabalho estava longe de terminar. Ela sabia disso. Cada reforma que implementou no departamento, cada caso reaberto, cada sistema reconstruído, tudo era apenas o começo. Mas ali, naquela calçada fria, sob a respiração gélida do outono, ela se permitiu algo raro, uma pausa, um instante de silêncio, um sopro profundo de alívio. Era a primeira vez em muito tempo que podia chamar aquilo de paz. Ela enfrentou o monstro dentro da própria comunidade e não só o derrubou. Extirpou suas raízes, exibiu sua podridão à luz do dia e plantou, no lugar dele, algo melhor. Agora é com você. Na sua opinião, qual deveria ser a principal qualidade de alguém encarregado de proteger a sociedade? Você já viu um abuso de autoridade acontecer? Como reagiu?